Glória a Deus. O Senhor é bom. E 2013 já foi. Passou rápido, né? Esse ano, se a gente chegar até o fim, vai passar mais rápido ainda, né? Porque tem Copa do Mundo, tem eleição, quer dizer, ainda vai ter o carnaval, né? Então as coisas nem começaram direito. Mas não importa, né? O Senhor tem grandes coisas para cada um de nós. Isso a gente pode ter certeza absoluta, é que com Deus a gente pode acordar todo dia e ter grandes expectativas. Grandes expectativas. Não importa se está passando rápido, se está passando devagar. Com Deus, a gente pode sempre, sempre buscar mais. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Se a gente for pensar no mundo material, que a gente vê, sempre existe um limite para as coisas. Ou, normalmente existe um limite, né? Se você, por exemplo, se você torce para o São Paulo, por exemplo, né? Você já ganhou a Libertadores, já ganhou o Mundial, então, o máximo que você pode fazer é repetir esses feitos. Se você é um acadêmico, você pode chegar a ter o grau mais alto, né? Você tem o pós-doc, doutorado, enfim. O que você pode fazer é ter um segundo, um terceiro. Se você trabalha numa empresa, você pode chegar no cargo mais alto da empresa. O máximo que pode acontecer, você vai ganhando promoção, mas você continua ali. Isso, existe uma certa limitação que faz parte aí da nossa vida mesmo, né? O mundo é temporal, tem um começo, tem um meio, tem um fim. A nossa vida aqui na Terra também. Mas, para nós, que vivemos no reino de Deus, não é assim. Porque o nosso Deus, ele tem um poder ilimitado. A gente sempre pode esperar mais de Deus. Sempre. Você pode ter hoje o maior encontro da sua vida com Deus. Você pode entrar num transe espiritual, você pode ter visão aberta, Deus pode te arrebatar, você pode ir para o céu, pode voar, você pode fazer qualquer coisa. Que você tem o direito, depois que acabar essa experiência, falar, Deus, eu sei que ainda tem mais. E se no dia seguinte ele superar, no outro dia você pode falar, Senhor, ainda tem mais. Algo que a gente nunca pode ter no nosso coração é essa sensação de eu já estou satisfeito com Deus. Eu já experimentei tudo o que Ele podia me dar. Eu já conheço tudo de Deus. Isso nunca vai acontecer. E quão maravilhoso é isso. Né? Que a gente sabe que sempre tem mais. Se você não leu o livro Os Caçadores de Deus, recomendo, e ele usa essa frase, né? Tem que haver mais. E tem que haver mais mesmo. Sempre. Deus, ele é tão grande, tão poderoso, tão santo, tão amoroso, que a gente nunca vai chegar ao conhecimento pleno dele aqui. A gente vai sempre buscar isso, claro. Né? Mas ele sempre vai ter algo mais para oferecer. E que a gente comece esse ano aí com esse sentimento, que se 2013 foi bom, 2014 vai ser melhor. Se 2013 teve lutas, 2014 vai ser melhor. Não importa. Pode ter sido o melhor ano da sua vida. 2014 tem todas as condições de ser o melhor ainda, porque a gente está com Deus. Eu queria que a gente lesse um texto em 1 Coríntios, capítulo 2. Um texto bem conhecido até. 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas, vou esperar um pouquinho. Aleluia. Então o apóstolo Paulo escreve aqui para a igreja de Corinto e diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos parar por enquanto, depois a gente continua. Então Deus, ele já nos dá aí a direção. Né? O apóstolo Paulo, inspirado aí pelo Espírito, né, ele nos escreve ele repete essa verdade. Né? Pai, que
Teu Espírito, Pai, possa nos iluminar, Senhor, meu Pai. Que a gente possa, Pai, entender tudo aquilo que o Senhor tem da Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito, Pai, nos ensine, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. E que isso vire, Pai, prática em nossas vidas, Senhor, meu Pai. Que a Tua palavra, Pai, possa estar em nossos corações, Senhor, meu Pai. Clamo, Pai, Espírito Santo, Pai, nos ilumina, Pai, para que a gente entenda cada palavra que o Senhor tem, Senhor, meu Pai. Nos guia, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Palavra muito poderosa aqui que Paulo dá, né? Se a gente parar para pensar, ele fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Então ele pega aí, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então os nossos sentidos, assim, que a gente, dois dos nossos sentidos, né, que a gente experimenta aí o mundo, né? Então, a gente pode, a partir desse texto, né, tirar uma verdade. Vou tirar várias verdades, vou pegar uma aqui, que significa que tudo aquilo que a gente já viu, tudo aquilo que a gente já ouviu, e isso inclui qualquer coisa, né? Testemunhos, né? Tudo aquilo que você já pôde ver, se você já viu um paralítico andar, uma perna crescer, ou, enfim, qualquer coisa que você já tenha visto, né? Nada disso chega perto daquilo que Deus tem para nós. Então você pode pegar a coisa mais espetacular que você já viu. Deus tem mais. Aquilo que você já ouviu, Deus tem mais. Isso significa que tem coisas que Deus ainda vai fazer, que a gente não tem talvez nem ainda a imaginação para pedir para Deus. Então você pode pensar numa coisa mais louca que você quer. Eu quero voar. Não sei. Deus pode fazer você voar. Ou não, né, se ele quiser. Se ele quiser, ele pode. Se não tiver propósito nenhum, talvez ele não faça. Mas ele tem ainda coisas além do que isso. Ou você pode falar, eu quero ver uma pena de anjo, quero ver um anjo voar, quero ver qualquer coisa, assim, enfim. Não sei, aquilo que você pensaria que seria legal acontecer na sua vida espiritual, tal, ou não, ou alguma coisa que você gostaria de conquistar. Então, se a gente consegue pensar para pedir, a gente já sabe o que a gente quer. Com base nesse texto, a gente pode já perceber que Deus ainda tem além do que isso. Significa que tem coisas que Deus ainda vai nos surpreender. Que a gente vai falar, puxa, Ele pode fazer isso? Eu nem pensei em pedir isso, talvez porque nunca passou na minha cabeça. Ele pode fazer isso daí. Então, é hora que Deus surpreenda cada um de nós assim, com coisas assim, maravilhosas, aquilo que a nossa mente não alcança nem para pedir. E Ele pode fazer isso, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então, tudo aquilo que a gente viu, tudo aquilo que a gente escutou, Deus tem coisas muito maiores para fazer na nossa vida. Muito maiores. Continuando o texto aqui que a gente leu, versículo 10, diz o seguinte, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, mais espetacular ainda, que aqui pela própria palavra de Deus, a gente já vê que Deus já nos dá o acesso, pelo Espírito Santo, a todas essas coisas que os nossos olhos não viram, e que os nossos ouvidos não ouviram, e que jamais penetrou no nosso coração. Porque nós temos o Espírito Santo, que discerne todas as coisas espirituais, até mesmo as profundezas de Deus,
Até porque ele é Deus também. Então, a gente tem acesso a todas essas coisas. Está em nós. Né? Se o Espírito Santo habita em nós, significa, entre outras coisas, que todas essas maravilhas, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, se nós amamos a Deus, como a palavra fala, então nós temos o Espírito Santo, a gente tem acesso a essas coisas. A gente realmente tem o direito de experimentar essas coisas, de viver essas coisas, na nossa vida, a gente ser a cada dia surpreendido por Deus e a cada dia ter a expectativa de querer mais de Deus, porque Ele pode fazer isso, a palavra dele já nos garante. E Ele faz essa diferença do homem natural, né, do homem espiritual. Se o Espírito está em nós, então a gente vai ter esse entendimento, esse discernimento de realmente saber, discernir aquilo que é espiritual. E para nós, não é loucura. A vida no Espírito, para nós, deveria ser o nosso normal. Não tem loucura nenhuma. Para nós que temos o Espírito Santo, então, a gente viver pelo Espírito tem que ser algo normal. Porque ele já está em nós. Então, se está em nós, a gente pode viver de uma maneira normal. Para nós, é o natural. Para o mundo, ainda não é. Esperamos que eles se acheguem e também seja para eles. É loucura. Por isso que a gente vê, quando um incrédulo vê um milagre, ele fica um pouco desnorteado. Não, mas espera aí, tem que acontecer alguma coisa. Né? Isso daí a gente vê muito no campo médico. Se o médico não é cristão, quantas surpresas eles não têm, realmente? Uma cura inexplicável, uma recuperação improvável. Imagina o que passa na cabeça deles. Ou coisas tremendas assim que a gente vê que o pessoal não acredita. Ou isso daí pode levar a pessoa realmente ao conhecimento de Deus e tudo mais, tal, realmente perceber que existe um poder maior. Tal. Mas essa tem que ser uma verdade para nós. A gente nunca pode ficar satisfeito com Deus. Satisfeito no seguinte sentido, né? De já ter o entendimento que a gente já recebeu tudo que a gente poderia receber. A gente sempre tem que ter essa fome de Deus. Essa fome. É claro que Deus é bom para a gente. Então a gente é feliz de estar com Ele e tudo mais. Mas a gente tem que saber que Ele sempre tem algo mais. E que em 2014 isso seja uma verdade nas nossas vidas. Que a gente possa viver isso. Agora, tudo muito legal, tudo muito bonito, tudo muito interessante. Mas eu posso falar pela minha vida. Assim, tem vários momentos assim que talvez essa verdade pode não estar tão presente na minha vida. Se eu falar para vocês que em todos os momentos eu tenho esse entendimento, eu vou estar mentindo. Já fiquei preocupado, já fiquei desesperado, já fiquei com medo. Imagino que todo mundo aqui já também. Né? E o nosso caminho tem que ser essa busca realmente. É claro que teria várias coisas que eu poderia falar aqui. Eu gostaria de levantar um ponto, né, que eu entendo que serve como uma ajuda e um fundamento aí para que a gente possa viver essa verdade, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. E eu queria que a gente... Vamos lá para Gênesis agora, por favor. Gênesis 12. É claro que essa esperança que a gente tem, né, a gente tem que sempre alimentar essa esperança e buscar e estar com Deus. Isso, a gente sabe disso, né? Mas se a gente não imaginar que, se ainda a gente não fraquejou, mas a gente pode um dia fraquejar nisso daí, é importante a gente estar sempre atento aí à nossa vida, né? Para que a gente sempre fique com esse foco, né?
que Deus ele sempre pode fazer mais. Né? Se você está passando uma situação difícil, Ele pode resolver. Se você passou uma situação muito boa, Ele ainda pode fazer mais ainda. Né? E uma coisa que a gente vê na Bíblia, Deus, em vários momentos, Ele institui alguns memoriais. Né? O memorial não é para a gente ficar preso no memorial. Né? Mas o memorial, ele mostra aquilo que Deus fez. E até porque a gente faz alguns memoriais aqui ainda hoje, a gente vai ver. Quantas vezes a gente já não foi abençoado por um testemunho de um irmão, por alguma coisa. É importante a gente ter a gente reconhecer as bênçãos que nós já recebemos. Né? Eu queria falar um pouquinho dessa questão. Né? Os memoriais, na nossa vida, nos fortalece. Quando a gente lembra aquilo que Deus fez. Se você está passando por uma situação, por uma luta, por exemplo. Você já passou por outras lutas. Você fala, poxa, Deus me ajudou ali, Deus fez isso. Deus me ajudou ali, Ele fez tal coisa, Ele fez X, Ele fez... Então aqui, eu tenho certeza que Ele vai me ajudar. Porque eu já experimentei isso dele. É claro que a gente não vai ficar preso nos memoriais. Isso tem que ser como se fosse... Né, degraus para que a gente possa cada vez mais, né, crescer espiritualmente, amadurecer, mas lembrar, falar, não, peraí, por que eu estou com medo? Deus já me livrou disso daqui, Deus já me livrou disso daqui, Deus já me livrou disso daqui, então Ele vai me livrar disso também. Né? Ou, Deus já me deu essa bênção aqui e tal, então eu vou receber essa também. Se Deus falou com você e te deu um direcionamento. Gênesis 12. Quando ainda Abrão, né, versículo 7, diz o seguinte, 12:7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para Neguebe. Então aqui a gente vê a construção de 2 altares por Abrão. Né? O versículo 7, provavelmente é para adorar o Senhor, né, porque o Senhor deu essa promessa para ele da descendência. E no versículo 8, Betel, que significa a casa de Deus, né, ele também edifica ali um altar. E depois, ele seguiu o caminho dele. Então, ele não ficou ali. Também a gente corre esse risco. Né? Às vezes, Deus faz uma coisa maravilhosa, a gente fica vivendo aquilo lá, assim, a nossa vida inteira, e não dá oportunidade para que Deus faça algo novo. Né? Mas Ele sempre pode fazer alguma coisa nova, pode ter certeza disso. Então aqui, ele construiu aí esses altares. E os altares, assim, era um negócio físico, né? Então qualquer pessoa que passasse por ali, poderia ver, olha, Deus deu uma promessa aqui. Deus, ele fez alguma coisa. Então não só isso daí é uma bênção para a pessoa ali, para Abrão, mas também para as outras pessoas que iam passar por ali e ver aquilo que Deus fez. Continuando ainda em Gênesis. Vamos dar só, vira a página aí, se for necessário, capítulo 13, versículo 14. Né, depois que Abrão se separa de Ló, ele diz o seguinte, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar
nos carvalhais de Manre, que está junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, relembrando aí essa história, ele andava com Ló, eles se separaram, né? Então, ele falou para Ló, olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló olhou, viu que tinha uma terra melhorzinha lá, então eu vou para lá que tem as terras melhores. Aí ele falou, tá bom, então eu vou para o outro lado. E mesmo aparentemente Abraão ter sido prejudicado, Deus dá essa promessa para ele. Olha, a terra é sua, eu vou te dar a descendência, eu já te prometi. Então ele refaz aí ele reitera, ratifica a promessa, e mais uma vez Abraão constrói ali um altar. Que as pessoas também que passassem por lá iam ver, olha, Deus fez algo poderoso aqui. Deus fez algo tremendo. Agora vamos dar uma andadinha mais para frente, também em Gênesis, também lá no capítulo 33. Perdão, no capítulo 32, desculpa. Aqui, quando Jacó luta com Deus. Vamos começar do versículo 27, né? Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamas Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele. Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Aqui não teve um altar, né? Mas existe um memorial aqui também. A gente vê o judeu, até hoje ele não come aquela parte específica, né? A articulação da coxa, por esse momento aqui, né? Jacó ele saiu mancando, então ele tinha lá um memorial para ele, né, permanente ali, mas isso permaneceu. Toda vez que o povo não comia a articulação, ele lembrava, opa, né? Por que eu não estou comendo isso daqui? Porque Deus fez alguma coisa tremenda. Eu lembro quando eu me converti, em 96. A igreja, não foi aqui nessa igreja que eu me converti e tal, e a igreja, a pessoa já aceitava Jesus, já era batizado, já era uma coisa só, né? E aí eu fui batizado, tal, aceitei Jesus, fui batizado, e depois quando eu estava tirando a capa lá do batismo e colocando, estava no vestiário, chegou um senhor, acho que era um diácono que estava lá, e falou, aí ele perguntou para mim, o que você sentiu quando você se converteu? Aí eu expliquei para ele. Ele falou, olha, eu já estou nesse caminhada já faz um tempo, eu vou te dar um conselho. Escreve isso que você falou para mim. Guarda no envelope, deixa guardado. Porque vão ter momentos na sua vida que você talvez vai se sentir fraco, talvez vai sentir dúvida, talvez vai ter algum tipo de desespero. Pega de novo essa carta, essa carta que você se escreveu, né? E lê. Lembra como é que foi a sua conversão. Lembra aquilo que Deus fez com você. E isso vai te ajudar a passar por tudo isso. E é verdade, né? Isso, se a gente pudesse realmente
pegar, normalmente, não sei se alguns de vocês fazem, né, mas muitas pessoas têm o hábito, e muito saudável até, de colocar algumas metas para o ano, e chega no final do ano, a pessoa pega o papel e vê aquilo que Deus fez, né, e já projeta o outro ano. Muito legal. Agora, obrigado. Além de fazer isso, né, eu faria um desafio para vocês. Não fica preso na lista. Começa a pensar em tudo aquilo que Deus fez já na sua vida. Deus já me salvou aqui, Deus já me livrou aqui, Deus já me deu uma bênção aqui, Deus já me curou aqui, Deus já me... Tenha esse hábito de fazer isso. Amém, Sara? Tenha esse hábito de fazer isso. Porque eu garanto para vocês, isso vai trazer uma fé tão grande, porque cada vez que a gente experimenta isso, a gente vê a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida. E vamos ser sinceros aqui. Assim, bom, eu vou ser sincero aqui, porque eu também não posso falar por todos, né? Teve muitas bênçãos assim que eu já recebi. Eu posso falar que acho que não vou falar que passou desapercebida, mas talvez tenha sido esquecida. Porque Deus dá tanta coisa, e às vezes a gente acaba esquecendo e enfim. Mas se a gente pudesse ver, né, aquilo que Deus já fez para nós, a gente ia ter tanta certeza daquilo que Ele ainda vai fazer, porque a gente ia ver que Ele não nos abandona em nenhum momento. Em nenhum momento. É claro, existe o tempo de Deus. Muitas vezes a gente pergunta, questiona, assim, por que tanto tempo, tal. Aí depois que acontece o livramento, tal, a gente olha para trás, bom, faz todo sentido, né, que realmente, tal. Mas Deus, a gente pode ter toda a certeza disso. Vamos lembrar, né? A gente fazia um exercício, às vezes, na época lá dos jovens, e também num outro grupo que a gente participava, que a oração, cada um falava, olha, não vamos orar, vamos falar, Deus, obrigado por... Né? Aí a primeira vez que eu falei, poxa, acho que essa oração vai ser rápido, né? Porque o pessoal agradeceu por uma coisa, e chegava uma hora que a gente tinha que falar, gente, vamos parar, porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui. Porque o pessoal ia lembrando, Deus, obrigado porque você me livrou, tal. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado porque eu sou salvo, obrigado, enfim, e cada um começava a lembrar daquilo que Deus tinha sido feito. E ia falando, né? Começava um pouquinho devagar, né, Brunão? E depois ia lá, pá. Aí você tinha que interromper. Porque se a gente começar a lembrar aquilo que Deus já fez para nós, a gente vai se surpreender com tantas coisas que Deus já fez. E a gente vai ter a certeza, que sempre, não importa o sacrifício que a gente vai ter à frente, não importa a luta que a gente vai ter, Deus está lá com a gente. E aí, a verdade é que a gente viu que Deus tem mais, a gente vai sempre buscar. Porque quem fala, poxa, se Deus já fez isso, Ele vai fazer mais, Ele já fez. Por que eu vou ter medo, né, do que pode acontecer? Vamos voltar para 1 Coríntios, por favor. Capítulo 11. Talvez um dos maiores memoriais aí que a gente, ou maior, que a gente pratica regularmente. Vou pegar um exemplo também do Novo Testamento, que fala da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, vamos começar do 24. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto
todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, esse memorial que Deus deixou para a gente, bebei, né, comei o pão em memória, bebei o cálice em memória, nós praticamos isso sempre que a gente participa da ceia do Senhor, lembrando do sacrifício de Cristo, lembrando daquilo mais espetacular que Ele já fez por nós, a morte na cruz, a ressurreição. Toda vez, o próprio Deus nos manda, né? Olha, toda vez que vocês se reunirem, participa da ceia, lembra, né? E até Paulo aqui também já fala, né? Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então esse talvez seja o maior memorial que a gente participa. E participar da ceia é algo, hoje não vai ter, aqui, pelo menos na parte da manhã, né? Mas a gente já faz isso na nossa vida. E eu queria deixar essa palavra para vocês, né, que seja um incentivo para vocês, 2014. Que a gente possa lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. Realmente a gente ter na nossa vida os nossos memoriais daquilo que Deus fez para nós, né? Além daquilo que a gente tem na palavra de Deus, além da nossa comunhão, da nossa oração, da nossa busca, do nosso estudo, que a gente possa lembrar daquilo que Deus fez. E isso vai nos projetar para frente. Porque se Ele já fez tudo isso, e Ele tem muito mais, a gente pode ter essa esperança. Não vai ter nenhuma luta que você vai olhar, vai falar, poxa, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus está atrasado? Será que Ele está preocupado com outra coisa mais importante? Não, porque você vai lembrar, olha, não, mas espera aí, Deus já me ajudou aqui, Deus já me ajudou aqui, né? Ele já me ajudou aqui, então, poxa, Ele vai me ajudar. Ou Ele vai me conceder uma bênção, né? Não necessariamente isso daí pode aparecer na forma de uma luta, na forma de uma aprovação. Não, pode ser também a expectativa de algo muito bom para acontecer. Que em nome de Jesus, em 2014, vai ser derramado sobre todos. Mas o quão importante, faz esse exercício, né? Quantas vezes a gente não vê, né? Você já leu o livro de Jó? Quando Jó fala com... Jó tem aquele momento, né? Tem aquela discussão lá com ele. Jó tem uma discussão com Deus, né? E Deus, de uma forma até, vou falar assim, até bem humorada, né? Ele fala, então tudo bem, Jó, já que você sabe tudo, então me responde isso que eu vou te perguntar. Aí ele começa a falar para Jó, por acaso você estava lá quando eu lancei os firmamentos da terra? Você estava lá quando eu criei as estrelas, né? E ele faz várias perguntas para Jó. E no final Jó fala, é verdade, eu falei de coisas muito superiores daquilo que eu poderia ter falado. Então Deus apresentou, né, aquilo que, claro, Deus não tem memorial para ele, que ele não precisa, né? Mas ele falou, olha, eu já fiz tudo isso. Então, basicamente falou, olha, você pode confiar em mim, porque eu fiz tudo isso. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu tenho todo o poder. Então, confie em mim. E depois Jó foi restabelecido e tudo mais, tal, né? Mas Deus mostrou ali realmente o poder dele para Jó. E Jó entendeu, falou, não, realmente não deu. E é claro que a gente poderia ter outras coisas também para analisar. Mas isso foi uma coisa que Deus trouxe no meu coração, essa questão dos memoriais. Né, que a gente faça os nossos memoriais. Lembrando, não é para a gente ficar preso no memorial. Aquilo tem que ser uma porta para uma coisa nova, para uma coisa maior. Porque se Deus você já subiu esse degrau, você vai subir outros degraus. Outros. Cada vez mais altos.
tem que servir realmente, né? Se a gente for pensar numa escada, para a gente chegar no 10º degrau, a gente vai ter que subir o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Mesmo que a gente suba de 2 em 2, mas a gente vai ter que chegar lá. Então, que cada memorial seja como um impulso para a nossa vida. Para que a gente fale, olha, Deus é poderoso, Ele me ajudou aqui. Deus é poderoso, Ele me ajudou aqui. Deus é poderoso. Então, o que vier, eu vou enfrentar. Porque Deus está comigo. E esse Deus que fez tudo isso, né? Porque o inimigo, ele vai querer que você esqueça disso. Você pode ter certeza, né? Quantas vezes, assim, eu já não me sentia assim, às vezes como Elias, assim, né? Ah, eu sou o único. Ah, para de chorar, né? Vamos lá, vamos levantar, né? Aquela oração, né? Parece que esqueceu de tudo, né? Que Deus já fez, sabe? Deus tinha acabado de acabar com os profetas ali de Baal, né? E aí Elias, ele fugiu, ficou com medo e tudo mais, tal. E a gente também, assim como Elias, a gente tem carne, tem osso, é humano, tem as nossas fraquezas, a gente está na nossa luta aí de crescer em glória. Então isso acontece, né? E Deus às vezes dá esse chacoalhão na gente, fala, você não é o único. Tem ainda muitas pessoas que não se dobraram aí a deuses estranhos, a Baal, nada disso, né? Então não cabe para nós essa oração, né, que nem Elias fez naquele momento. Grande homem de Deus, Elias, grande homem, né? Mas a gente tem que ter essa certeza. Se veio um momento, porque o inimigo vai querer te minar. Vai falar, olha, acho que Deus agora, né, te esqueceu. Acho que Deus agora não vai fazer. Ele vai vir com isso daí. Ele vai vir com essa mentira. Mas você pode falar, e a gente vai pegar e falar, não, peraí. Né? Você é um mentiroso. Porque Deus já fez isso, Deus já fez isso, Deus já fez isso. Deus nunca esqueceu de mim. E Ele vai fazer mais essa. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Sempre a gente pode esperar mais de Deus. Sempre. Sempre. Nenhum dia a gente vai acordar e falar, acho que vai ser igual. Não, a gente tem que ter sempre a expectativa, vai ser melhor. O que tem de novo para mim, Deus? O que vai acontecer hoje? Me surpreende. Eu quero alguma coisa. Me dá oportunidades. Deixa eu aproveitar as oportunidades. Porque tem mais. E no outro dia vai ter mais. E no outro dia vai ter mais. Até o dia que a gente for arrebatado, ou se a gente não for arrebatado, morrer e tal, até o dia que a gente for para o céu. De qualquer jeito. Se for arrebatado, melhor ainda. Que aí nem morre, a família não tem que ir no velório, né, enterro e tal, mas se for também, vamos para o céu também do mesmo jeito. Mas até lá, até o último segundo da nossa vida, Deus pode fazer coisas maravilhosas. Maravilhosas. E eu vou terminar só contando um testemunho de talvez alguns de vocês já tenham escutado, lá da China. Tinham 2 irmãs, né, que moravam lá Essas irmãs, elas tinham já próximo aí a 90 anos. E o pessoal, e elas queriam trabalhar para Deus, né? E o pessoal não deixava, falou, não, na cidade não dá para fazer muita coisa, né? E aí elas falaram, não, peraí, Deus tem alguma coisa para a gente. Aí elas começaram a ir em hospital para orar. E elas ficaram conhecidas como as Irmãs Ressurreição. Com quase 90 anos, elas foram lá, elas oravam pelos enfermos, muitos eram curados, ressuscitados, e elas ficaram famosas ali na cidade. Talvez elas não tinham realmente a força física para fazer grandes viagens, né, missionárias, para pregar em outros países e tal. Mas elas, com essa idade, elas foram lá e fizeram. E fizeram o que tinha que fazer. Ah, não posso fazer nada, então eu posso orar, não posso? Então eu vou orar pelos enfermos. E foram lá. E o pessoal começou a ser curado. E Deus fez. Hoje, eu não tenho a notícia se elas estão vivas ou não, né? Pode ser que não. Mas Deus fez com elas. Com essa idade. E se for pegar também o outro extremo,
Tinha uma menina lá na China também. Ela era uma evangelista, tal, ela ia pregando, tal, ela tinha 12, 13 anos de idade. E em 1 ano e meio ela estabeleceu lá, pela questão que eles têm lá de perseguição e tal, então eles têm muitas igrejas domésticas, né? Não tem templos, assim, tirando os templos oficiais e tal. Ela tinha estabelecido mais de 100 igrejas domésticas em 1 ano e meio. Os pais levavam ela para ministrar, ela evangelizava, tal, o pessoal chegava, tal, ela ia embora, ia para outro lugar, deixava uma igreja estabelecida, ia para outro lugar. E assim foi. Então não tem nenhuma limitação para Deus. Nada. Etária, idade, qualquer coisa. Deus ele pode fazer sempre, com qualquer um. Ele sempre tem mais. Sempre. E que essa seja a nossa busca. Que Deus sempre nos dê mais. Realmente que a gente nunca fique saciado do poder de Deus, saciado da presença de Deus, mas que sempre a gente tenha essa fome de buscar mais. Se Deus já fez algo maravilhoso, eu quero mais. Se Ele fez algo tremendo, eu quero mais, e mais, e mais. E que a gente possa sempre crescer, que 2014 seja muito além do que 2013. E se a gente chegar em 2015, que seja muito além, e sempre, dia após dia. Amém? Amém. Vamos orar então.